A paz do Senhor, gente, voltei para mais um vídeo e hoje é 14 de dezembro, estou aqui fazendo mais esse vídeo falando exatamente sobre as igrejas estranhas. Estou esses dias recorrentes falando sobre as igrejas estranhas que nós estamos vivendo. E eu quero convidar você para dar o like neste vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal. Comente, compartilhe com outras pessoas, deixa Deus te usar, tá bom? Nos ajude neste canal, nos ajude para nós trazer mais conteúdo a respeito do que nós estamos vivendo, tá bom? Comente, dê sua opinião, muito bom, estou gostando de ver as opiniões aqui das pessoas, as pessoas falando do que está acontecendo. Teve uma irmã, se não me falha a memória, de Maceió. Ela colocou o ponto de vista dela aqui sobre o que ela viveu também na época, na década de 90, e hoje a situação está bem complicada. Gente, olha, não é brincadeira isso que nós estamos vivendo. Não é brincadeira, é sério que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma desvalorização do evangelho, porque o evangelho não é só eu me vestir com uma roupa de crente, com um vestido ou uma saia lá embaixo, vestida com a manga aqui, sem nenhuma maquiagem, sem nenhuma joia, sem cortar cabelo, sem pintar cabelo. Isso não é evangelho, entendeu? Não é não, o evangelho é totalmente diferente. O apóstolo Tiago, lá no capítulo 1, o versículo 27, 28, ele diz o seguinte: a verdadeira religião é você ajudar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. E aqui aí a gente pega nessa área de usos e costumes, é a igreja que coloca, porque tem aquele momento, eles fazem um estatuto, e naquele estatuto eles vão botar o que eles vão usar na igreja para poder ter, ter um melhor controle. Mas isso não quer dizer que é pecado, que você vai para o inferno se você deixar de usar saia longa. Por quê que eu estou falando sobre isso, gente? Porque nós estamos vivendo uma estranheza muito grande. Porque antigamente, eu falo pela minha denominação, a qual eu faço parte. Como era que era? As mulheres não podiam cortar o cabelo, as mulheres não podiam usar calça, as mulheres não podiam usar short, não podiam usar maquiagem e nem joia, nada. Nada. Enfeite nenhum no cabelo, era aquelas roupas. Aí, tudo bem, as pessoas viam. E era um momento muito bom aquele ali, as pessoas viviam, todas as mulheres bem trajadas, muito bonita. Era muito bonito, gente, era muito bonito. Só que hoje, você pode dizer assim, não, mas tem que usar saia. Só que o que a gente está vendo hoje nas igrejas é assim. Pessoas, tem muitas irmãs usando uma saia ou um vestido, mas marca tudo, gente. Tá marcando toda a sua silhueta. E o que adianta? Não é melhor você vestir uma calça e uma blusa bem longa, comportada, para não ficar marcando nada no seu corpo, mas uma calça também comportada, né? Porque tem umas calças aí que só Jesus na calça. É bem melhor fazer isso. Tem irmãs que veste, que vai de saia para a igreja e não se comporta na hora de sentar direito. Quando senta, a gente vê as partes íntimas, entendeu? Quem está do outro lado, e muitas das vezes as irmãs sentadas assim, e às vezes ela se desliga, e quem está, os obreiros que estão lá no púlpito, às vezes vê uma coisa que não é para ver, entendeu, gente? É isso é estranho. E outro ponto que eu quero falar, do que nós estamos achando estranho na igreja, como antigamente o prazer que as pessoas tinham de estar no culto. Vi um comentário aqui da irmã dizendo que ela contava os dias para chegar o dia dos cultos, para ela ir para a igreja dela, isso na década de 90. E hoje as pessoas vão, aí parece que vão sem coragem, sem ânimo, sem desejo, vão mesmo assim à força, parece que ela vai sendo empurrada para a igreja. Quando chega na igreja é com a cara desse tamanho.
Aí qualquer hino que a pessoa... Gente, olha, você não tem noção, na década de 90 os irmãos que iam cantar, meu Deus, quando iam cantar os hinos da harpa, o que era mais cantado era aquele, o 423. Água sairá, viva manara da fonte que abriu o Senhor, águas correrá. Era tanto irmão desafinado, mas mesmo assim, os irmãos cantando desafinado. A igreja estava tão contente, os irmãos estavam tão felizes de estar reunidos, que eles começavam a glorificar a Deus, sabe? Era aquela alegria, era aquele momento mesmo de imenso prazer dos irmãos estarem juntos, buscando o Senhor junto. Hoje, os irmãos vão para a igreja com aquela cara desse tamanho. Aí ficam sentados lá. Aí quando chega alguém com aquela alegria com um e com o outro, aquela alegria, Maria, misericórdia, irmão, só vive sorrindo, para que esse jeito ficar sorrindo desse jeito? Porque ela viu na vida, só vive sorrindo. Sabe, se incomoda, às vezes os irmãos estão se incomodando até dos irmãos dos outros que chegam felizes na igreja. E outra coisa, os púlpitos das igrejas antigamente, meu Deus, os obreiros levantavam a mão, o obreiro falava em línguas, o obreiro chorava, andava com lenço, gente, obreiros. Obreiros antigamente andavam com lenço no bolso, e quando o pessoal estava tirando do bolso, chorando, limpando o nariz, porque estava descendo aquela meleca e chorando e aquela coisa. Hoje, a gente não vê mais obreiro chorando no púlpito, a não ser que ele esteja com o microfone na mão, ele fazendo aquele gesto dele, dizendo que está chorando, mas a gente vê que não é choro, é só fingimento. Mas ele sentado, só sentado lá, eles raramente dão até um glória a Deus, nem um amém. Eles ficam lá olhando para um e para outro. Nada, gente, está acontecendo. Gente, está uma estranheza só. Está uma estranheza só. Mas por que você está falando isso, gente? Porque eu estou me achando assim estranha também, me vendo, como é que eu vou dizer, eu não sei nem o que eu falo sobre isso aí. Porque está muito estranho. Você chega na igreja para você adorar o Senhor junto com os irmãos, aí você olha para a cara dos irmãos. Aí o que acontece? Você vê que os irmãos estão tristes. Se der 9 horas, o culto passar de 9 horas, os irmãos já vão pegando a Bíblia, a bolsa, já vão embora, gente. E deixam lá o culto. Me diga, é estranho ou não é o que nós estamos vivendo? Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, será assim? Isso não vai mudar? Eu falo isso aqui, a gente chega, sabe, chega a dar aquela angústia na minha alma. Eu falo isso com angústia de alma. Eu vi um comentário dizendo assim, mas Satanás está dentro da igreja. Só se nós deixar, né? Que é exatamente isso que nós estamos vivendo. Porque se os irmãos entram dentro da igreja com a cara desse tamanho, não se alegra com ninguém, e aí o culto ali, ninguém dá um amém, ninguém dá um glória, e às vezes, muitas vezes é conversando uns com os outros, e olhando no relógio para o culto terminar, que é para poder ir embora. E às vezes o culto, às vezes, vai embora e não é nem para dormir, gente. Não é nem para dormir. Na década de 90, nos cultos normalmente de semana, já saímos de dentro da igreja 10 horas da noite. Muitos com os olhos tudo inchado de chorar. Sabe? O lenço tudo molhado. Porque Deus falou, deu liberdade para Deus falar. E nós estamos dando essa liberdade para Deus falar conosco. Pois é. Tá estranho, gente. Nós não estamos dando liberdade. A pessoa está lá dizendo, irmãos, olha, adora o Senhor, vamos adorar, tirar um momento para adorar. Aí os irmãos ficam assim olhando para um e para outro. Aí se um diz aleluia, aí o outro olha aqui, ó, para trás. Quem é que está dizendo glória a Deus aí? Se alguém falar em línguas estranhas, ela assim, olha, quem é que está falando em línguas estranhas? Se ouvir que alguém está chorando, a irmã está passando por alguma coisa que ela está chorando. E não é, gente, é gratidão, choro de gratidão, está na presença do Senhor. Que estranheza é essa que nós estamos vivendo, gente? Está muito estranho. Outro detalhe, os pastores hoje têm que ter cuidado no que falar nos púlpitos das igrejas. Tem que ter cuidado, porque se ele falar alguma coisa, opa, os crentes vão processar. Não é isso? Hoje está um tanto de processo, os irmãos
Agora me diga como é família, a Bíblia diz que nós somos família. Aí às vezes o pastor prega, olha, nós somos família, nós estamos bem em comunhão. Aí qualquer desentendimento dos irmãos, eu vou te processar. Que estranheza é essa? Que estranheza é essa, gente? Eu fico assim, pensando, meu Deus. Vocês acreditam que quando tem dia que eu vou para o culto, aí eu penso assim, quando eu olho para o cenário, eu vejo as situações, aí eu fico, meu Deus, até quando nós vamos viver assim? E às vezes isso passa na minha cabeça, o que, é que eu estou fazendo aqui? Eu vi um comentário de uma pessoa dizendo aqui, diz que tem ranço dos evangélicos. Faça isso não. Faça isso não. Jesus foi tão perseguido. Jesus foi tão perseguido, tão perseguido. E ele não teve ranço de ninguém. E na hora, lá no momento, lá do Calvário, lá no Gólgota, quando ele estava nas últimas palavras, ele disse para Deus, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Eis a questão, nós não queremos usar as palavras de Jesus para nós viver na atualidade. Jesus mandou nós perdoar, Jesus mandou nós amar, mas nós estamos odiando. E no ódio nós atraímos a presença de Satanás até para dentro da igreja. Quando eu estou odiando o meu irmão dentro da igreja, quando eu estou implicando, sempre se reunindo para falar mal de um e de outro, nós estamos traindo a presença maligna para a nossa vida e para dentro da igreja. A gente vai para a igreja, mas a influência maligna vai junto. E aí, se os outros que estão dentro da igreja não tiver cuidado, vai se contaminando com aquela presença, com aquela influência maligna, aquela ingerência maligna. Por isso temos que ter cuidado. Precisamos ter cuidado para que Satanás não se apodere da igreja de Jesus Cristo. Vamos ter cuidado, gente. Vamos vigiar, vamos ter cuidado nos nossos pensamentos, vamos gerenciar os nossos pensamentos. Quando você tiver com aqueles pensamentos ruins contra alguém, começa a repreender, Deus o leva minha mente cativa a ti, repreendo, Senhor, eu repreendo a mim, Senhor, eu não aceito esse meu ponto de vista, Senhor, eu não aceito esse meu pensamento, Senhor, em nome de Jesus, eu decido amar o meu irmão, eu decido perdoar o meu irmão, aquele que falou mal de mim, aquele que me difamou, aquele que me criticou. Precisamos, irmãos. Mas está uma estranheza tão grande que o povo esqueceram da verdadeira, da essência do evangelho. Porque o evangelho é isso, é amar e perdoar. É por isso que nós estamos nessa estranheza só, estranheza. A situação está estranha. E que o Senhor venha ter misericórdia da nossa vida, gente. 2026 está vindo aí, parece que as promessas para vir, que está tendo aí, não é brincadeira não, gente. Ou a igreja se dispõe para buscar verdadeiramente ao Senhor, ou então abre mão logo e viva o que quer. Porque o Senhor vai vir buscar, Jesus vai vir buscar os remanescentes. Você sabia disso? E que Deus abençoe e até o próximo, gente.